Depois daquela passada rápida, é um enunciado longo esse daqui, você descobre o que ele está pedindo, né? Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Então é assim, você é o responsável por colocar um selo de qualidade numa certa garrafa térmica. E aí ele coloca no início do enunciado as características, né, pelas quais você vai escolher o selo. Ele fala assim, olha, esse selo identifica 5 categorias de garrafa térmica, né? Ele mostra inclusive na sequência uma tabela. E ele indica a variação de temperatura do conteúdo dessa garrafa depois de 6 horas. Então, você sabe que colocou um líquido na garrafa, né, na garrafa térmica, líquido a temperatura alta, a temperatura vai baixar, né, porque perde-se um pouco de calor. E aí, devido a essa variação, você vai classificar se a garrafa é do tipo A, B, C, D ou E, ok? E para esse problema ele mostra o seguinte, ele vai começar assim, você coloca duas amostras de água, uma 10 graus Celsius, outra 40, na proporção de 1/3 de água fria e 2/3 de água quente. E ele indica também que 6 horas depois, a temperatura dessa mistura aí é de 16 graus Celsius e pede para você classificar entre esse tipo de garrafa. Muito tranquilo. Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir, misturando essas duas águas aí, a 10 graus e a 40 graus, com a temperatura de equilíbrio, não é isso? Então assim, quando você mistura dois corpos e eles trocam de calor, o corpo de maior temperatura fornece calor por de menor, não é isso? Então o de maior temperatura diminui a temperatura e o outro aumenta até atingir o equilíbrio térmico. Eu quero descobrir essa temperatura de equilíbrio térmico. Como as quantidades que um perde é a mesma quantidade que o outro ganha, né, de calor, na hora que eu somar essas quantidades tem que dar zero. Não é isso? Então é isso que eu vou escrever agora. Quantidade de calor perdida pela garrafa de água quente, né, pela quantidade de água quente, tem que ser a mesma quantidade de fria. Então na hora que eu somar vai dar zero. Quando essas substâncias, no caso a água, trocam de calor e não mudam de estado, nós dizemos que esse calor é o calor sensível. E a gente calcula assim, olha, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então aplico essa expressão para as duas quantidades de calor. Aí eu substituo os valores. Então 2/3 de M, né, 2/3 de massa de água quente, vezes calor específico, a variação da água quente vai ser temperatura final menos a inicial, menos 40. Mesma coisa para água fria, 1/3 no caso, temperatura menos 10 graus Celsius. Nessa soma tem que dar zero. Eu posso fazer uma coisa para simplificar, cortar o MC, que é o mesmo termo, né? Então aparecem todos os termos da expressão, simplifico e divido tudo por MC. Outra coisa que eu posso fazer é, como tem 3 em denominador, posso multiplicar tudo por 3. E aí vai sobrar simplesmente, olha, 2 aplicando a distributiva aí, 2θ, né, a temperatura final, menos 2 vezes 40, 80. Aí sobrou do outro lado, né, depois do mais, aí θ menos 10, temperatura final menos 10. Fazendo a conta, a gente chega a 30 graus Celsius. O que significa isso? Misturei a água a 10 graus e a 40 em proporções diferentes e a temperatura de equilíbrio 30 graus. Ótimo. Se a gente pegar o dado que ele forneceu, que depois de 6 horas a temperatura era 16 graus Celsius, a variação de temperatura foi de 14 graus. Então olha que fácil, a temperatura baixou 14 graus num total de 30. Então basta fazer dividido por 30 que eu obtenho aí o percentual, né? Então vai dar aproximadamente 0,47. Multiplicando por 100, 47%. Procurando agora, voltando na tabela, você vai perceber o seguinte, que 47% é a faixa que fica entre 40 e 55. Por isso, alternativa D.